Olá, eu sou Albélio Dias, síndico profissional, instrutor deste tópico sobre o SLA. Vamos começá-lo com um exemplo prático para ilustrar os conceitos teóricos que a gente viu na parte 1. Para isso, nós vamos considerar o serviço de recepção de um condomínio comercial para ilustrar a prática do SLA. Se você está preparado, então, me acompanhe nessa jornada e, com certeza, vai mudar um pouco a sua visão de avaliação de performance de empresas terceirizadas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar, né, a nossa análise. Muito bem. Então, observem que aqui nós temos o que nós chamamos de quadro de análise. Esse quadro, como vocês observam aqui, eu tenho do lado esquerdo item, descrição e peso. Então, aqui nós vamos ter 11 itens para avaliar o serviço de recepção. Então, observe que aqui nós temos controle, entrada e saída de visitantes, controle, entrada e saída de correspondência e encomenda, aparência adequada à atividade, postura profissional, comprometimento com a atividade, etc. Então, esses indicadores que são colocados aqui, não é o síndico que define, e nem tampouco a administração do condomínio. Isso aqui é feito em comum acordo. Lembre-se que o SLA é um acordo a nível de serviço. Então, tudo que está colocado aqui é acordado. Do lado direito, você tem aqui os pesos. Então, estamos trabalhando com 3 pesos. Peso 3 significa que o serviço é de alta relevância. Peso 2, média relevância. Peso 1, baixa relevância. Isto é você que define. Tá? Então, como se trata de um serviço de recepção, que é o cartão postal do condomínio, podemos dizer. Então, nós estamos considerando todos esses procedimentos ou indicadores como sendo de alta relevância. Tá? Da parte da empresa, nós temos aqui 6 indicadores também, que é visita periódica da supervisão, reposição de pessoal faltante, treinamento e qualificação da equipe, tempo, retorno, pendências, solicitações, a gente vai ver o que isso significa, uniforme e documentação. Da mesma maneira, os pesos são 3, porque são considerados de alta relevância. Muito bem. Quando a gente olha aqui, para o lado direito, você está vendo a palavra primeiro trimestre. O que isso significa dizer? Que a gente divide o ano em 4 trimestres. O primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. Segundo trimestre, maio, junho e julho, e assim sucessivamente. Então, a gente pega aqui o primeiro trimestre, vamos começar pelo mês de janeiro. Suponha que você está começando o ano. Então, você estabeleceu aqui, a sua equipe, que você vai fazer 4 medições no mês. Agora, cuidado para você não deixar explícito qual é o dia e a hora que você vai fazer as medições. Isso aqui tem que ser aleatório para evitar que alguém, naquele dia, sabendo que você vai fazer uma medição, ele capriche no atendimento e etc. Tá? Então, é assim que você tem que tomar esses cuidados. Agora, como é que a gente faz a medição? Vamos supor que na primeira semana você percebe uma falha na entrada e saída de visitantes. De que maneira? Você foi comunicado por um condomínio que chegou alguém na sala dele sem autorização. Bom, se isso ocorreu, houve uma falha nesta atividade, no controle de acesso. Então, o que você vai fazer? Você vai verificar as câmeras, vai conversar com os recepcionistas para ver se aquele fato tem procedência. Identificado, então,
esta atividade, este indicador, vai receber uma penalidade. Neste SLA, ele é binário. Ou significa o 1, significa dizer que o serviço atende. O 0 não atende. Então, você parte do pressuposto que está tudo ok nas atividades que vão ser avaliadas. Ok? Então, por isso é que vocês estão vendo aí tudo 1. Se o serviço não corresponde, você vai colocar 0. Então, por exemplo, aqui você identificou essa falha, você coloca 0. E aí você faz aqui um comentário. Por exemplo, você coloca a data, então a data de, vamos supor, 4/4/2022. E agora você coloca uma descrição do que ocorreu. Então, qual que é essa descrição? Quer dizer, visitante entrou sem autorização da unidade 402. Então, aqui você fez o registro desta atividade. Ok? Muito bem. E aí você observa que, à medida que você vai olhando item por item, você vai fazendo essa pontuação. Então, suponha que aqui você teve um 0, teve um 0, teve um 0, teve um 0 aqui, um 0 aqui, aqui, aqui. E assim sucessivamente, tá vendo? Então, você identificou e vai fazendo os comentários, né? Aqui a gente não vai fazer um por um, mas só para ilustrar o que a gente está analisando aqui. Muito bem, então você está observando que, como é um serviço de recepção, suponha que o acordo que o condomínio chegou com a empresa é devido à relevância do serviço, você acorda um percentual de performance de 90%. Okay? Então, esse é o mínimo que ela vai ter que performar. Ok? Muito bem. Agora, então você observa que aqui nós temos 75%, 25%, 50%, 50%, 75%. Agora vamos aqui para o quadro resultado. Quando a gente analisa o quadro resultado para os indicadores anteriormente, olha aqui, controle de entrada e saída de visitantes, tem 0. Por quê? Porque quando você vê no quadro de análise, aqui, ó, esse indicador está com 75%. 75% é inferior a 90%. Então, vai aparecer 0 aqui. Ó. Observe aqui, ó, controle de chaves de forma adequada. Quando eu venho no quadro de análise, deu 25%, é inferior a 90%, então está 0 aqui. Da mesma forma, esse indicador, conhecimento e domínio do sistema de controle de acesso. Então, quando a pessoa vem aqui, o item 1.6 está 50%, ou seja, houve 2 falhas aqui. Quer dizer, o fato da pessoa não conhecer como funciona o controle de acesso, isso faz com que ela cometa erros. Por exemplo, ela pode bloquear uma pessoa, né? Ela pode fornecer um cartão de forma indevida e assim sucessivamente. Então, você tem aqui formas de fazer essas identificação. Então, toda vez que o resultado do mês aqui, ó, é inferior a 90%, então, neste quadro resultado, ele vai receber o quê? 0. Então, você observa aqui, ó, no mês de fevereiro, mês de março, não tem nenhuma ocorrência. Então, o total de pontos que você tem aqui é 33 pontos. E você observa que, pelo fato do mês de janeiro, dos 33 pontos, a recepção só alcançou o quê? 18 pontos. Isso corresponde ao quê? A um percentual de 55% o quê? De acerto. Significa dizer que 45% dos procedimentos
tiveram erros ou tiveram falhas no procedimento ou não conformidades na linguagem da qualidade. Muito bem. Se no mês de fevereiro ainda vai ser avaliado, mês de março ainda vai ser avaliado. Mas observe que aqui, esse percentual de 55% no mês de janeiro, mesmo você tendo 100% em fevereiro e 100% em março, observe que a performance do trimestre para o serviço de recepção está o quê? Em 85%. Olha lá. Se eu olho agora, a gente vem aqui embaixo, olha aqui. Então, a gente tem o quê? A performance geral mensal. A performance geral mensal, o mês de janeiro, olha aqui, 71%. Fevereiro, você não avaliou 100%, mês de março, 100%. Então, veja que ela está no limite aqui dos 90%. Então, se tiver um erro a mais, todo o trimestre ele vai ser perdido pelaquela quantidade de erro que ocorreu. Percebe? Então, antes da gente implantar ou começar essas medidas do SLA, é importante o quê? Que você dê um prazo de carência. Normalmente, eu aconselho 3 meses, quer dizer, um trimestre para a empresa se adaptar à filosofia do SLA. Veja que é um prazo considerável. E durante esses 3 meses, você vai fazendo todas as medições, vai conversando com a empresa para que ela se adeque à filosofia do SLA. Quer dizer, é muito arriscado você começar de cara sem com que a empresa tenha esse período de adaptação. Então, você tem aí 3 meses de carência. Muito bem. Agora, vamos supor o seguinte, que no mês de fevereiro, vamos passar aqui para o próximo mês, né? As recepções não tiveram nenhuma falha, mas aqui, na parte de documentação, a empresa não cumpriu. O que isso significa dizer? Vamos colocar aqui na medição 4, nessa parte de documentação. O que é isso? Você sabe que, para evitar problemas, para evitar passivos trabalhistas, você sempre cobra dos seus parceiros que eles comprovem o recolhimento de todos os impostos devidos. Então, isso é fundamental. Okay? Então, se naquele prazo que você acordou que ele tem que entregar todo esse comprovante de recolhimento, se não entregar, ele vai ser penalizado aqui com 0. E supõe aqui a reposição de pessoal faltante. Faltou alguém, e vamos supor que o prazo que você acordou para a reposição seja o quê? De 1 hora. Então, 7 horas a pessoa não chegou e a empresa tem até as 8 horas para fazer a reposição. Deu 8h10, 8h15, nada. Então, a empresa, neste caso aqui, ela vai ser penalizada. Então, quando a gente vem no quadro resultado, olha aqui, para o mês de março, ou mês de fevereiro, desculpe, olha aqui, reposição de pessoal faltante, teve 0, né? E documentação 0. Então, olha lá, dos 18 pontos, deu o quê? 12 pontos. Os 18 pontos, ele só fez o quê? 12 pontos. Então, veja que o percentual, a performance mensal da empresa, ficou em 67%. Como no mês de janeiro deu 100%, o mês de março, vamos supor que você já fez a medição, deu 100%, então, olha, a performance da empresa no trimestre deu 89%. Muito bem. Vamos olhar no resultado final. Olha aqui. No resultado final, olha lá, mês de janeiro, 71%,
Mês de fevereiro, 88%. Mês de março, 100%. Então, veja que a performance geral da recepção no trimestre deu 86%. Então, neste caso, algumas análises você faz aqui previamente acordado. Então, por exemplo, aqui, você deu os 3 meses de carência, né, e agora você começou o SLA para valer. Mês de janeiro, aqui, né, deu 71%. Só para ajustar, vamos supor que essa empresa começou o ano passado, no mês de outubro. Então, outubro, novembro, dezembro. Então, ela ficou o último trimestre do ano, não é? Fazendo o quê? Os ajustes necessários. Então, ela teve 3 meses. Aí começou o SLA para valer em janeiro. Então, chegou aqui no mês de janeiro, 71% de performance, o acordado 90%. Então, veja que aqui a empresa vai pagar uma multa sobre o valor do contrato. E este percentual é previamente acordado com a empresa. Veja, tudo aqui é acordado. Mês de fevereiro, 88%, e também vai pagar multa, porque está abaixo dos 90%. Então, veja que no trimestre, esta empresa aqui, ela teve 86% de performance. Veja, você já tinha dado 3 meses de carência e você deu agora, iniciou um trimestre já avaliando, e em 6 meses a empresa não se ajustou. Então, neste caso aqui, o contrato pode ser cancelado automaticamente se estiver em contrato. Quer dizer, se a empresa, a partir do período de carência, não performar, né, dentro do acordado, o contrato se extingue automaticamente. Aqui a gente há de convir que 6 meses é um prazo muito bom para qualquer empresa se ajustar. Muito bem. Agora vamos olhar para cá, que a gente tem aqui o que a gente chama de relatório de não conformidade. O que é isso aqui? Este relatório de não conformidade. Observe, quando a gente vem aqui no quadro de análise, vamos voltar aqui, ó, você pega aqui o serviço daqui, ó, controle, entrada e saída de visitantes, teve uma falha aqui. Então, você emitiria o quê? Um relatório de não conformidade aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, né? Outra aqui, outra aqui. Então, veja, se você for para cada falha, você emitir um relatório de não conformidade, é muito relatório. Então, você pode estabelecer um critério. Eu vou voltar nele aqui daqui a pouco. Então, você pode estabelecer um critério. Qual o critério? Você pode falar o seguinte, olha, a partir de 3 erros no mesmo indicador, você emite um relatório de não conformidade. Então, por exemplo, nesse caso aqui, olha, controle de chave de forma adequada, então você observou que teve 3 erros aqui, ó, 3 pontuação. E o gráfico mostra aqui, né? A gente tem a análise do gráfico, olha lá. E você tem aqui 3 erros. Então, se você teve 3 erros consecutivos, é o que a gente recomenda para não ficar muita RNC, então o que você vai fazer aqui? Aí você vai emitir essa RNC, que é esse relatório de não conformidade, explicando, né, o que de fato aconteceu. Então, você coloca título da não conformidade, controle de chaves não adequado, por exemplo, você vai colocar aqui, tem revisão não, número, se é a primeira, a rubrica, o responsável, né, quem abriu e o cargo que ele ocupa. Geralmente, em condomínios comerciais, você tem um supervisor de operação, que é ele que faz toda essa fiscalização. Então, você vai colocar a evidência objetiva,
que foi chaves que desapareceu, ou chave colocada no lugar errado, que dificultou o acesso das pessoas. Causa raiz da não conformidade. Qual foi a causa que fez com que as chaves estivessem fora de ordem? Requisitos não conformes, né? Quais são esses requisitos que estavam em desacordo com o procedimento da operação? Então, você preenche aqui. Aí você vai para o responsável lá, prazo limite que ele coloca, ele descreve a ação, a eficácia, quer dizer, ele vai dar a solução para aquele problema que foi detectado, para que ele não ocorra novamente. Então, você tem aqui, a implantação foi de modo satisfatório? Sim ou não. Isso com base nas evidências, né, você treinou, né, corrigiu, ou mudou o procedimento, ou mudou o processo, de tal forma que os erros não sejam repetidos. Ok? Data de verificação, o responsável, a descrição da ação, a eficácia, se foi implantado de modo satisfatório, né? A data de verificação da eficácia, ok? Se for aqui, como eu falei, ó, se há necessidade de alterar os procedimentos escritos, que às vezes pode acontecer de um procedimento não estar escrito de forma correta, isso dificulta o entendimento. E aqui você tem o status da RNC, se está em aberto, se ela foi concluída, ou se precisa de um novo plano de ação. E observe que aqui ó, você tem um controle, ó, controle de chave de forma adequada. Então, RC01. Então, você passa a ter aqui o controle, né, dos relatórios de não conformidade. Né? Isso é importante, né, porque observe o seguinte, vamos supor, né, que aqui a gente, esse controle de chaves de forma não adequada. Então, vamos lá para o mês de fevereiro. Então, no mês de fevereiro, né, o item 1.3 teve um zero, a medição 4 teve outro zero. Quando você chega no mês de março, tá, o item 1.3, você também teve outro problema. Então, veja que esse problema, ele vai ocorrer quando a gente entra aqui no gráfico, olha lá. Ele já está o quê? 6 vezes. Da primeira vez, olha lá, a segunda emissão, você já está na segunda emissão daqui. Então, essas informações aqui, ele está dizendo para você várias coisas. Ou o funcionário não recebeu o treinamento adequado, ou a pessoa não está apta para aquela função, ela não tem o perfil adequado para aquela função, ou os procedimentos, ou os processos não estão sendo claros, e às vezes há necessidade de você fazer uma revisão. E se não há, será que eles estão sendo comunicados de forma clara, com os treinamentos também, de forma que a pessoa entenda o que tem que ser feito? Então, observe que você tem aqui informações mais do que suficientes para você tomar decisões, tá? Então, o SLA, ele te dá, né, esta visão dos fatos que ocorrem na operação. Agora, essas medidas que você vai apontando, você pode ir comunicando diretamente aos supervisores, né? No caso dos condomínios comerciais, que eles têm uma estrutura maior, então você vai passando para o supervisor esses fatos que vai acontecendo. Por exemplo, você detectou um problema na primeira semana, registrou, comunica. Então você vai mantendo esse diálogo. Quando chega na primeira semana de cada mês, então, por exemplo, se você fez a medição de janeiro, na primeira semana de fevereiro, ou segunda semana, fica a seu critério, você faz uma reunião com as empresas.
para discutir o SLA e formas de melhoria. Então, você passa a ter esta relação de parceria. Não é pegar o SLA para detonar o seu parceiro, é você pegar o SLA e, junto com ele, você construir uma relação que vise o quê? O benefício para o condomínio, né? Para que o seu serviço seja executado de uma forma adequada, transparente e que os condôminos e usuários percebam valor naquilo que você está fazendo, ok? Então, esta é a aplicação do SLA na prática. E você pode fazer adaptação desta planilha para qualquer outra área que você queira, né? Você pode incluir elementos, tirar elementos, quer dizer, você tem pleno acesso a essa planilha. E qualquer dúvida que você tiver com relação, né, à aplicação e o uso, você pode entrar em contato com a gente, né, que a gente vai tirar ou esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Ok? Então, meu muito obrigado, né, e até a próxima. Um grande abraço.